10 horas e 47 minutos. Olá, bom dia para você. Jornal de Rondônia, a primeira edição começando com as principais notícias de todo o estado. Jovem de 17 anos morre afogado após retirar adolescente de um rio. Matheus Afonso. É isso mesmo, Thalita. Esse jovem ele estava passando por um rio por cima do rio Pirarara quando ele ouviu os gritos de socorro. Ele conseguiu salvar a jovem, mas ele acabou não se salvando e morreu afogado. Daqui a pouco eu trago todas as informações sobre esse triste caso desse jovem aqui na cidade de Cacoal. Obrigada, Matheus. E unidade de saúde sem energia na capital. O telespectador relatou o problema que os usuários da unidade estão enfrentando. Jennifer Núbia foi ao local. Jennifer, o que você já apurou inicialmente sobre a situação? Olá, Thalita. A princípio, o que a gente já pegou de informação aqui é que aconteceu furtos de fiação durante a noite de ontem, o que prejudicou aí o atendimento nessa manhã. Para ser mais clara ainda, Thalita, não está tendo atendimento aqui na Policlínica Ana Adelaide, no centro da capital. Já eu trago mais detalhes. Obrigada, Jennifer. E o Ministério Público de Rondônia investiga uma suspeita de violência obstétrica no Hospital Regional de Buritis. Gemima Keren já traz algumas informações sobre esse caso. Bom dia, Gemima. Thalita, bom dia. Isso mesmo, consta na denúncia que a jovem que precisou de atendimento médico sofreu essa violência no Hospital Regional de Buritis por um médico que gritava com ela e também com os colegas de trabalho. Ela foi mandada embora para casa, onde acabou tendo o parto em casa. Então, daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes dessa investigação do Ministério Público. Combinado, Gemima. Em 40 anos da FEComércio, mais de 800 funcionários do sistema participaram do encontro em Porto Velho e a cerimônia contou com homenagens. É um encontro institucional, levando o conhecimento e a capacitação para os colaboradores que atendem os comerciários e a população no modo geral. E claro, vamos mostrar para você como é que foi a pré-estreia do filme da Barbie que movimentou o cinema aqui na capital. Pai, eu quero ir pra Barbie ligando pastinha pra todo mundo, né? E a gente tá vivendo um momento assim que tá eu e ela, né? Pra gente, como criança que já vê a Barbie só em desenho, não é aquela coisa assim, né? Agora vem em filme, é diferente, né? E claro, eu já te convido para interagir com a gente no número 99910-2626. Conta pra gente, já assistiu o filme, ainda vai assistir? Compartilha aqui com a gente. O seu Jornal de Rondônia, a primeira edição, já começou. E a gente abre falando do caso lá de Cacoal, em que um jovem de 17 anos morreu afogado após saltar em um rio para salvar uma garota que estava sendo levada pela água. Matheus Afonso, bom dia. Traz mais informações deste caso, o que realmente aconteceu. Obrigada, Matheus, pelas informações. Infelizmente, ele foi tentar, ele tentou ajudar a jovem, chegou a salvar, felizmente conseguiu salvar a jovem, mas infelizmente ele não conseguiu sair a tempo. Obrigada, Matheus, pelas informações. E nós recebemos uma interatividade, uma mensagem de um telespectador que relatou a falta de energia na Policlínica Ana Adelaide. A nossa equipe foi até o local, a repórter Jennifer Núbia foi lá na manhã de hoje para entender como é que está a situação agora. Jennifer, como é que estão os atendimentos? Já retornaram? A energia foi restabelecida? Obrigada, Jennifer, pelas informações. E também a gente mantém aqui o espaço da Rede Amazônica dos nossos jornais em abertos para que a Prefeitura e também a empresa responsável por restabelecer a energia nos informe quando esse serviço puder ser restabelecido e o atendimento também retomado, porque a gente sabe que por ser atendimento de urgência e emergência é uma unidade bastante procurada aqui na capital. Obrigada, Jennifer, pelas informações. Agora a gente fala de uma concessão de parceria público-privada que definiu o comando do Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal. O Lieberson Pimentel explica agora como é que será isso a partir de agora. Bom dia, Lieberson.
Vamos para um rápido intervalo e na volta vamos acompanhar um estudo feito pela Agência de Vigilância Sanitária que mostrou um aumento nos casos de leptospirose em Rondônia. E a gente também vai conversar com o biólogo Flávio Terracini, que vai explicar os impactos que as queimadas causam aos animais silvestres nessa época do ano. A gente volta já. 11h05, já de volta com o nosso Jornal de Rondônia, primeira edição. E já recebendo aqui no estúdio Flávio Terracini, o biólogo, e ele vai falar com a gente hoje sobre os impactos das queimadas na vida dos animais silvestres que acabam vindo para a cidade. Flávio, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Ok, muito obrigado. Bom dia a todos. Nós sabemos que nessa época muito seca, né, todo mundo está acompanhando aí 37, 38 graus só aqui em Porto Velho e na Amazônia como um todo, então a gente sabe que o calor aumenta, óbvio, os incêndios. Lembrando que a fumaça não afeta não só nós, seres humanos, mas também os animais. Então, o principal problema ali para eles na natureza, imagina borboletas, né, os insetos que voam, que fazem a polinização, como as abelhas, acabam sofrendo devido à má qualidade do ar. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo é o próprio calor. Então, um calor muito intenso pode sim afetar esses animais, então eles vão desidratar e vão acabar morrendo. É muito difícil nessa época aqui na Amazônia a gente encontrar animais, por exemplo, circulando, por exemplo, numa rodovia, até os atropelamentos eles diminuem. Né? Por quê? Porque esses animais eles tendem a ficar mais próximos a igarapés ou lagoas, porque ali é muito mais úmido e muito mais refrescante. Então, as queimadas, que são os incêndios, além de afetar os animais, a gente sabe também que mata muitas plantas. Na Amazônia, 1 km² já foi encontrado mais de 400 espécies diferentes de plantas. Então você imagina que um incêndio, só ali naquele 1 km², você tem 400 espécies de plantas que vão deixar de viver. E os animais herbívoros que se alimentam dessas plantas, por consequência, também vão desaparecer. Então, ou eles vão migrar ou eles vão morrer devido ao incêndio. É uma sequência de fatores que vai desencadeando em vários elementos da nossa floresta, da nossa região amazônica. Flávio, tu já chegou a citar algumas espécies, mas quais são os animais mais exatamente que são mais afetados nesse período? Ok. Bom, os que têm um deslocamento rápido, por exemplo, os pássaros, macacos, né, os felinos, alguns animais, as cobras, então, vem ali a queimada, eles conseguem fugir rapidamente porque tem um deslocamento facilitado e são ágeis, né? O pássaro pode voar. Embora o ninho de um pássaro, infelizmente, o filhote ou os ovos que estão ali vão ser queimados. Agora, imagina um bicho preguiça, que é muito lento. Então ele não consegue, às vezes, passar de uma árvore para outra numa velocidade rápida para fugir de uma queimada. Um tatu, a tendência é ele entrar dentro da toca para se esconder da queimada e do calor. Só que aí entra a fumaça dentro da toca e, infelizmente, eles acabam morrendo asfixiados. Outros, como os anfíbios, né? Aí você tem debaixo do solo as minhocas. Muitos desses animais eles tendem a procurar tocas e se não entra fumaça eles sobrevivem. Se a fumaça entrar, que é o CO2, eles infelizmente vão acabar morrendo. E esses já são alguns dos impactos que esses animais sofrem. Tem mais algum que você pode pontuar para a gente que são ali considerados os mais impactados, os que mais eles sofrem aqui nessa região? Ok, a gente pode imaginar o seguinte, né, e até fazer uma correlação com a extinção dos dinossauros, né, uma coisa meio assustadora. Veio um meteoro muito grande, né, se chocou com a Terra e ali teve uma grande quantidade de incêndios. E com isso matou as plantas, que matou os herbívoros e, consequentemente, os carnívoros. Como a gente mencionou anteriormente, é realmente uma reação em cadeia. Então você tem um fragmento de floresta queimado, ou aqueles animais ali migram para outro local, eles acabam morrendo. E aí você tem herbívoros que acabam desaparecendo, os carnívoros que comem eles também desaparecem. Então você afeta não só os animais do solo, os animais arborícolas, aéreos e até mesmo os peixes acabam sofrendo. Porque quando vem uma chuva, pode jogar essas cinzas ou esse material que foi queimado para dentro de um igarapé e ali pode contaminar aquele ambiente, matando sim os alimentos dos peixes e, consequentemente, os peixes que moram ali também vão acabar morrendo. Agora, Flávio, qual a orientação caso alguém presencie uma situação de um animal que esteja sendo afetado ali por alguma queimada, por algum incêndio criminoso, digamos assim? Ok, bom, primeiro ponto, a gente não deve tentar manusear esses animais porque eles estão sentindo dor
e aí eles vão tentar morder, né, com muita força, e às vezes a dor ele vai fazer isso, vai atacar, e aí o ideal é chamar o IBAMA, né, ou a SEDAM, a Polícia Ambiental, os órgãos competentes, porque a gente está falando do estado todo, então no interior isso acontece bastante. Então o primeiro ponto é esse. Se o animal vê que vai sobreviver, eles conseguem ter uma cicatrização rápida também, né, embora tenha alguns veterinários que fazem esse atendimento com esses animais e aí depois faz a reintrodução dele no ambiente natural. Então, infelizmente é isso. Agora, o ideal é a gente evitar a queimada, né? A gente sabe que muitas pessoas fazendo isso ao mesmo tempo vai aumentar aí a quantidade de CO2 jogado na atmosfera, o calor vai aumentar, e mais incêndios. E aí, às vezes tem um incêndio que é aquele criminoso, mas tem muitos incêndios naturais. Então, a gente sabe que a natureza ela precisa, né, desses incêndios naturais que acontecem normalmente. Mas tem aqueles que são colocados e aí sim, quando foge do controle, vira um incêndio florestal em grandes proporções, causando um impacto negativo muito grande. E a gente tem que ter a consciência, porque nós precisamos muito mais da natureza do que a natureza precisa dos seres humanos. A gente tem que deixar muito claro isso. Se as espécies de plantas desaparecer, que é o nosso alimento principalmente, a gente vai também desaparecer, né, junto com todas as espécies, e o planeta vai ficar inabitável e depois ele se regenera e assim por diante. Então é meio assustador falar disso, mas é a realidade, infelizmente. É preciso deixar as pessoas também mais informadas desses impactos, porque às vezes muitas pessoas acreditam que é uma coisa mínima, mas quando você vai ver uma proporção muito maior, a gente percebe ali todo esse dano causado aí, não só à floresta, mas também os animais que vivem nela. Flávio, muito obrigada. Daqui a pouquinho você volta, que a gente tem um outro assunto para a gente debater aqui no Jornal de Rondônia, primeira edição. Ok. A gente vai mudar agora um pouco de assunto e falar que o Ministério da Saúde vai destinar 151 milhões de reais aos estados e municípios para incentivar as ações de multivacinação. É um recurso adicional com o objetivo de melhorar os índices de imunização no país, que caíram significativamente devido à pandemia da Covid-19. Olha, e sobre o estado de saúde dessa vítima da idosa de 66 anos, o estado de saúde dela é estável e agora ela aguarda por procedimento cirúrgico. A gente vai mudar de assunto e falar de data comemorativa que movimenta aí o mundo do entretenimento, mas também contribui muito para impulsionar o comércio e aumentar as vendas. Uma boneca em particular está dominando os cinemas e essa influência se estendeu a outros produtos. Com todo esse hype, muitos empresários estão aproveitando para associar seus produtos e garantir boas vendas. Olha, e antes de a gente continuar falando do filme da Barbie, aí que está movimentando não só o cenário do entretenimento, mas também do comércio, a gente pede para você interagir aqui com a gente. A gente está trazendo diversos assuntos no decorrer do Jornal de Rondônia, primeira edição. A gente tem aí um espaço aberto para você estabelecer um contato com a gente, sugerir uma pauta, falar dos assuntos que a gente está trazendo no decorrer do JRO1 através do número 99910-2626. A gente volta a falar agora que ontem teve a pré-estreia do filme da Barbie. Centenas de pessoas compareceram ao cinema aqui em Porto Velho. Maravilha, olha, chegou a hora de interagir com você aí de casa. Para você que mandou mensagem, está na hora da gente ver aqui o que vocês mandaram para o nosso contato. Vamos lá. A gente teve interação aí durante todo o Jornal de Rondônia, primeira edição. Vamos mostrar aqui. Giancarla, bom dia a todos pela sua mensagem. Por enquanto é só. A gente vai mudar de assunto agora e voltar a falar com a Jennifer sobre a Câmara de Dirigentes e Lojistas, que lançou um projeto de compra solidária. A repórter Jennifer já está na sede da CDL aqui na capital e vai trazer mais informações. Olá, Jennifer, bem-vinda de volta. E assim a gente encerra o Jornal de Rondônia, primeira edição. Lembra você que para rever qualquer reportagem e o jornal completo, basta acessar o G1 Rondônia ou a plataforma Globoplay. Um bom dia para você, uma boa tarde para quem já almoçou e até a próxima.